Fala pessoal, e as coisas estão melhorando aqui no Timão, hein? As coisas estão ficando boas aqui no Corinthians. E o presidente, eu acho que ele já estava com essa carta na manga, ó, há dias. Porque ele não ia falar essas coisas que ele falou aí à toa, né? Vamos ver aí a repercussão da mídia, como foi que a mídia ficou com esse anúncio aí do presidente do Corinthians sobre essa nova parceria. Vamos dar uma olhadinha aí. Falar do Corinthians aqui, porque dirigentes do Corinthians falaram e a torcida está exaltada. É muita grana entrando. Vamos acompanhar. Eu tenho uma grande marca por trás de mim que me dá essa condição de ser audacioso, de ser corajoso, que eu acho que é isso que o Corinthians precisava, de um presidente com coragem, com uma grande equipe profissional, que é isso que nós vamos procurar no mercado. O que pode acontecer no futuro, ninguém pode saber, ninguém pode prever. Agora, o que o corintiano pode ter certeza, que ele pode ter uma grande esperança, é trabalho. Trabalho com essas pessoas profissionais, trabalho incansavelmente para que a gente dê essa estrutura. Se a bola vai entrar, Celito, é uma outra situação que eu não tenho dúvida que ela vai entrar. Se ela entrar, ele pode ter muito mais esperança. Agora, se ela não entrar, infelizmente, nós vamos ter que procurar um outro caminho. Mas, administrativamente, você pode ter certeza que é um outro patamar, Celito. Eu não tenho dúvida. Por que isso? Porque a fiel torcida ela nos respalda disso. Ninguém está passando nenhuma coisa milagrosa para o torcedor, para vocês, ninguém está passando nada disso. Nós estamos passando simplesmente que nós temos uma das marcas mais valiosas do mundo que nos dá essa credibilidade para que a gente possa fazer esse grande trabalho. E o que o torcedor possa ter essa esperança é que nós estamos trabalhando 24 horas para isso. O pesadelo acabou. A torcida sonha e a gente vai sonhar junto com a torcida. A gente está junto com eles. Então, assim, é melhor ser um sonhador, pensar num sonho, entrar no estádio e acreditar que o time vai ganhar, do que a gente entrar e pensar que a gente vai viver um pesadelo de novo. Pesadelo acabou, André? Calma, né? Aquele letreiro do São Januário, torcedores calma, acho que é prudente agora pro Corinthians, né? Torcedores. Porque o Corinthians, o torcedor do Corinthians se iludiu bastante nos últimos anos com algumas histórias que aconteceram. Assim, teoricamente, a coisa parece ser maravilhosa, pelo dinheiro que vai entrar, o momento do Corinthians e tudo mais, troca de gestão, mas assim, ainda tem um discurso muito forte de campanha, acho muito inflado ali dentro do que foi pauta normalmente qualquer tipo de campanha, seja no futebol ou não. Mas acho que tem que ter calma. O torcedor do Corinthians evitar aquele discurso de que voltamos para as cabeças, vai brigar por todos os títulos. Como falei, a princípio a história parece promissora pelos valores e tudo mais, pelo acerto oficial, mas eu ainda acho que só acredito vendo, assim, acho que o Corinthians tem que construir ainda algo mais sólido, esperar a bola rolar para a temporada, antes de criar qualquer expectativa em cima do que tem acontecido nos últimos dias. A gente está vendo aqui, 370 milhões em 3 anos. Em resumo, são 10 milhões por mês, né? Então dá 120 por ano, aí em 3 anos 360 e mais 10 milhões de luvas, Eugênio. Sem dúvida alguma, é muito dinheiro, um patrocínio que chama atenção, patrocínio para o espaço que o pessoal chama de master. A gente está vendo o Augusto Melo vestindo a camisa, exatamente onde está ali, no meio ali o Vai The Bet, que é o espaço master. O Corinthians ainda pode vender os outros espaços, do ombro, do short, etc, né? Mas também o que muita gente comentou, que esse patrocínio não é só para o futebol masculino. É muito dinheiro, sim, é um bom patrocínio, uma boa quantia, mas ele abrange futebol masculino, futebol feminino, futsal, futebol de base e basquete. Se eu não estou enganado, é isso. Certo, Eugênio? Sim, Abel, mas eu acho que... Primeiro, é importante colocar que é um aumento significativo em relação ao patrocínio anterior do próprio Corinthians. Sim. Isso é um ponto para essa diretoria. Começa dessa forma. Eles conseguem elevar de forma substancial essa receita do patrocínio master, que é uma das receitas que um clube de futebol precisa ter. Então, ele passa a ter uma receita muito grande, que a gente sabe não é só para o futebol profissional masculino, mas que deve ir, em sua enorme maioria, para esse segmento do clube. A gente sabe que o investimento em futebol de base, futebol feminino, futebol, futsal e tal, é um investimento muito menor, de outra dimensão.
Então, eu não sei exatamente, nesse momento aqui, talvez o Corinthians possa esclarecer como vai trabalhar em cima disso, em termos de percentuais, será 80%, divisão, né? 90%. Mas eu acho que vai ser alguma coisa de uma dimensão parecida com essa, 80% a 90% para o futebol profissional. Agora, é muito bom, vai ajudar muito, mas não quer dizer que a partir de agora o Corinthians tem a maior receita do futebol brasileiro. Não é dessa forma, até porque ele tem muita dívida ainda. O Corinthians precisa, antes de tudo, pagar os direitos de imagem dos jogadores que estão lá atualmente. Esse é um ponto crucial, fora outras questões. A gente não sabe ainda como é que está a situação da Arena, da Neoquímica Arena, porque foi anunciado um acordo com Caixa Econômica, etc. Mas já está no papel? Já está oficializado? Quais são as condições reais? Se essas duas coisas acontecerem de fato, assim, o patrocínio já está certo, oficializado. Se a questão da Arena também for resolvida, e aí num trabalho da diretoria anterior, né, de questão de negociação ali, política e econômica, a gente pode traçar uma perspectiva financeira muito melhor para o Corinthians do que ele tinha nas últimas temporadas, porque vai ter um patrocínio bem melhor. Se a gente pegar isso aí, 120 milhões por ano, são 10 milhões por mês. Isso aí. Que você tem para injetar na sua folha salarial. Não paga toda a folha salarial, mas permite que você cresça bastante. Você ganha um fôlego bom. Sim, ganha um belo fôlego. Você também... Só que, assim, não é só a folha salarial. Nisso aí você vai ter que pagar contratação de jogadores e tal. Tem uma série de situações ali de infraestrutura do futebol. Com a possibilidade de ter de volta receita de estádio, né, que não seja desviada para pagar a Arena, isso melhora ainda mais. Só que ainda é um processo em fase inicial que a gente vai ver como é que o Corinthians vai lidar com isso. Não dá para sair gastando à torta e à direita. Vou trazer o Gabigol. Já não vem o Gabigol, mas vou pagar não sei quantos milhões disso aqui para trazer 1, 2 jogadores. Não. Eu acho que a gestão correta do futebol é você ir montando um time competitivo, trazendo peças para fortalecer, para fazer um elenco forte. E aí, naturalmente, com o elenco forte, os resultados vão aparecendo. E aí se abre portas para jogadores de um peso, né, de uma representatividade maior no cenário do futebol brasileiro. Interessante, né? Curioso ao mesmo tempo, ouvindo vocês dois, uma fala, eu diria, mais cuidadosa, um pensamento que o Corinthians deveria ter ou deve ter mais cuidadoso em relação a esse dinheiro que entra. Nossa. Mas não é o que a gente acompanha quando a gente ouve o entusiasmo do torcedor, né? Natália e amigos, torcedor, no português, claro, tamo rico, vamos contratar. E aí, o que me chama a atenção não é só o torcedor, porque já teve dirigente do Corinthians que falou, não, agora nós vamos lutar... Acabou a farra. Acabou a farra do Palmeiras e do Flamengo. Acabou a farra do Palmeiras. Foi o Rubão que falou? Foi o Rubão que falou. Foi o Rubão, né? Diretor de futebol. Então, acabou a farra do Palmeiras e Flamengo. Calma. Não é só o torcedor. O dirigente torcedor também entra nesse entusiasmo. Como que segura isso aí? Natália, tem que pagar a dívida primeiro, tem que se preocupar com dívidas, ou tamo rico, vamos gastar, vamos formar um timaço, acabou a farra, Natália? Do torcedor não tem como segurar. A angústia, a ansiedade do torcedor é para que não passe o sufoco que passou na temporada passada. É que volte a ser um time que vai brigar por títulos, vai continuar batendo ali de frente com os times que estão aí há mais tempo, ganhando tudo o que pode e o que não pode. Agora, o Eugênio cita um ponto que é muito importante. Essa gestão dá um passo que outras não deram, que é de você conseguir engatar uma grana do tamanho que e é uma grana considerável. Mas o tamanho do Corinthians, na folha salarial não vai pagar tudo, mas é um fôlego, é uma oportunidade do time conseguir se ajeitar financeiramente, tentar pelo menos equilibrar, não piorar. Acho que não dá para você abrir mão de investir no futebol profissional, não tem como. Não dá para abrir mão de você investir nas categorias de base, você tem que deixar uma coisa muito organizada, como o Palmeiras. O Palmeiras organizou a base e colhe muitos frutos. Vende jogador, está sempre revelando jogador bom. Então, assim, eu acho que é um processo e um passo importante para que, se essa gestão tiver essa consciência de conseguir equilibrar as coisas, não abrir mão do futebol competitivo, de investimento, mas ter a responsabilidade de deixar as coisas não tão pior como estavam, a tendência é onde o Corinthians colha esse fruto dessa plantação lá na frente, né?
Obviamente que há consequências, ou isso acaba influenciando em outros clubes brasileiros, quando o clube como o Corinthians consegue um montante maior, ou um patrocínio que chama atenção. O próprio Palmeiras, todo mundo sabe, inclusive todo mundo comenta, mas a Leila falou, mostra o contrato que eu vou pagar igual. O pessoal vai cobrar o Palmeiras, vai cobrar a presidente do Palmeiras lá, hein? Vamos dar uma olhadinha num provável Corinthians? Temos a tela aí, já com os reforços que chegaram? Olha aí, olho leal neles, Eugênio. Olha um provável Corinthians aí, o que você acha? Cássio, Fagner, Félix Torres, que vem para o lugar do Gil, né? Veríssimo e Palácios para o lugar do Fábio Santos. Ranielli, que vem para o lugar do Moscardo, né? Que é quem vinha jogando ali naquela posição. Fausto Vera e Maicon continuam. O Garro para o lugar do Renato Augusto. E Yuri Alberto e Romero fecharam o ano ali jogando no ataque do Corinthians. A primeira coisa que a gente vê é cai a média de idade. Renovação. Quando você troca Gil por Félix Torres, Fábio Santos por Palácios e, no caso do Ranielli, pelo Moscardo, que o Moscardo era muito jovem, mas o Garro no lugar do Renato Augusto. Por outro lado, cai a média de idade, mas tecnicamente há uma diferença. Entendeu? Pra cima ou pra baixo? Pra baixo, assim. O que você pode falar de Félix Torres, Palácios, Então, Garro? Apesar de muitas críticas sofridas no último ano, eu acho o Gil um excelente zagueiro. E com muita qualidade de bola aérea, um jogador de bom posicionamento na área. O Félix Torres é um zagueiro interessante, porém ainda sujeito a altos e baixos. Ele tem bom passe, ele tem boa bola aérea, mas ainda é um zagueiro que cometeu no Santos Laguna alguns erros de perda de posse de bola, de posicionamento, de desatenção, de erro de passe. Então é um jogador que vai precisar mostrar essa regularidade, que a gente não via o Gil errar com frequência. Podia errar pontualmente. Agora, é um jogador bem mais jovem e que tem muito mais disposição e vontade para correr. Mesma coisa lá na frente, o Garro. O Garro vem do Tajeres, é um jogador que atuou, né, nesse último ano no Tajeres, ou vinha atuando no Tajeres, como um meia central, aquele jogador por trás do centroavante, uma posição que o Renato Augusto ocupou, especialmente na época do Vitor Pereira, ano passado, né? Aquele meia quase atacante. Essa que eles chamam de engante? Isso. Só que o Garro é um jogador bem mais jovem que o Renato Augusto, só que a gente olhando ele jogar no campeonato argentino, é um jogador que não tinha tanta velocidade, tanta força, a bola bate no pé dele e sai com qualidade. Sabe, chuta muito bem, cruza muito bem, bate falta muito bem, encontra bons passes, mas falta um pouco da intensidade que o futebol brasileiro exige. Vamos ver se ele consegue se adaptar rapidamente a isso aqui no Brasil. E o Palácio é mais um jogador defesa, lateral esquerdo que vem do Los Angeles FC. É um jogador muito forte no desarme e com pouca frequência de construção de jogadas ofensivas. Mas é um jogador que pode ajudar. O Corinthians libera o Fagner para subir do outro lado, segura um pouco mais ele e tal. Não que ele não vá ao ataque, ele até vai, mas o forte dele é mais no aspecto defensivo. Os porém que eu coloquei aqui em relação a alguns jogadores, nenhum jogador é 100% perfeito, mas essa queda da média de idade permite ao time ser mais competitivo. Ser mais ambicioso também, ter mais vibração em campo. Então, o caminho da média de idade permite ao time ser mais competitivo. Ser mais ambicioso também, ter mais vibração em campo. Então, o caminho é esse, eu acho que ainda vem outros, pelo que o próprio Corinthians tem falado, vem outros reforços para dar uma chacoalhada no time. Precisa, não pode parar nisso. Até agora, esses principais jogadores, eles vêm para ocupar espaço de outros que saíram. Como eu falei aqui, saiu o Gil, saiu o Moscardo, saiu o Fábio Santos, saiu o Renato Augusto. Você trouxe para recompor. Agora você precisa reforçar. É um segundo momento dos reforços, das contratações. Pelo menos nesse time titular que a gente viu ali na tela, 5 estrangeiros. Tem o Torres, o Palácios, o Vera, o Romero, o Garro e o Romero. Eu estava até
matando a dúvida aqui com o Leon, nosso editor-chefe, sobre o limite. São 7 que podem... No banco, contando do banco. Contando no banco. Na linha 5, né? Na linha 5, então aí já tem os 5. Tem o Matias Rojas, que continua, né? Tem mais algum? Matias Rojas continua, apesar de, né, ter demonstrado insatisfação com os direitos de imagem em atraso. Mas agora tá entrando grana, tem que pagar isso aí, pô. De fato, é direito, o trabalhador tem que receber, independente de como foi o desempenho dele, tá no contrato. Mas que também ele tá devendo futebol no Corinthians. Vamos ouvir o presidente Augusto Melo, mais uma vez, agora falando sobre a negociação que aconteceu ou não aconteceu com o Gabigol, porque depois tem o empresário do Gabigol também desmentindo aí o que disse o presidente. Vamos acompanhar. Diferente do que muita gente fala, tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário, tudo certo. Proposta, 5 anos de contrato, diferente de que muita gente fala, tá? Tudo pronto, só dependendo deles, um pro outro. Só que existe um limite. Era o meu foco, sempre deixei claro, nunca neguei isso. Era um atleta que eu gostaria de ver com a camisa do Corinthians, assim como eu tenho certeza que ele também quer. Mas tem um limite. E eu não posso ficar esperando o tempo todo. E nós demos um limite. Até tal dia a gente espera. E é o que aconteceu. E o empresário do Gabigol, Júnior Pedrosa, respondeu. Em resposta à declaração do presidente do Corinthians, levando em consideração o respeito máximo ao senhor Augusto Melo e à instituição Corinthians, mas não abrimos negociação com o Corinthians em momento algum. Ué, o Gabigol tem contrato com o Flamengo. Comunicado oficial do agente empresário do Gabigol. Então eu não estou entendendo mais nada, ô Natália. Eu também não. Também não. Assim, alguém vai... É que isso são águas passadas, ele vai muito provavelmente renovar com o Flamengo, enfim. A gente não sabe como é que as coisas vão acontecer. O Gabi, se eu não me engano, tem contrato até dezembro, né? Esse ano. E depois ele pode... Em julho ele já pode assinar um pré-contrato. A gente não sabe os bastidores disso, quem tá falando a verdade e quem tá mentindo. De fato, teve o contato, né? Fosse com o Flamengo, fosse direto com o atleta, de saber se ele tem interesse ou não em vestir a camisa do Corinthians. Agora, como foi esse contato? Qual foi a proposta? Ninguém sabe. Então, é um lado desmentindo, um lado falando que é verdade. Agora, é a palavra do cara que cuida da carreira do atleta contra a palavra do presidente que acabou de assumir o clube. E mesmo que a palavra... Não, pode ir. Só mesmo que a palavra do presidente seja, de repente, foi aquilo mesmo, negociou, eu acho que o Corinthians não ganha muito com essa história, porque gera uma expectativa no torcedor de um negócio que era um tanto quanto, assim, irreal dentro das possibilidades. Por mais que o Corinthians tenha anunciado esse patrocínio, logo depois, inclusive... O valor da multa é maior do que o valor arrecadado no ano, né? Então, assim, não tinha muita história e agora quem chega depois, olha, não é o Gabigol, mas é o cara que vai meio que substituí-lo, sabe? Então, acho que não é uma história que... Por mais que uma pressão no cara que chegue depois. Poderia ter tentado o Gabigol, tudo bem, mas sem todo esse alarde que fez. Eu acho que esse, pra mim, é o principal. Joga uma pressão na própria diretoria que falou sobre Gabigol. Mas é a obrigação de todo dirigente, de todo clube grande, ir atrás do Gabigol. Então, essa é a questão. É fato. Todo mundo tem a obrigação ou o direito de falar, ô Flamengo, eu sei que o contrato tá acabando. Se você tem condição de ir atrás, de pagar. Ou então, ô Flamengo, eu sei que o Gabigol ainda não renovou e tal, eu queria saber quais são as condições para contratar. Ponto. Isso faz parte do futebol. Isso não quer dizer que você está perto de fechar. E anunciar para o mundo Mas, Abel, então, o que eu acho, assim, eu entendo que a postura do Corinthians nesse sentido, nessa situação, nesse episódio, foi muito de marcar posição da grandiosidade que eles pretendem para o time. Sabe? Mas não é perigoso. Eu vou mostrar isso? Que eu estou pensando grande. Não, eles tentaram. A gente sabia que era muito difícil. Mas, sabe, olha, o nível que eu quero é esse aqui. Vamos ver. Tá difícil, o cara tem contrato, é caro mesmo. O Flamengo não vai querer liberar, mas eu estou dizendo para o mercado, eu estou dizendo para a minha torcida, eu estou colocando o Corinthians nesse nível de contratação, que o que eu quero é esse jogador desse nível, porque até para trazer o Corinthians para o tamanho dele no mercado. Mas peraí. A diretoria anterior também foi atrás de Cavani, não foi? Soares, até CR7 foi falado.
Não é o mesmo tipo de ação? Eu acho que, assim, a diretoria anterior é a diretoria anterior. Tentou algumas coisas que não aconteceram e tal. Eu não sei até que ponto foram tentativas, todas elas, assim, de fato reais. A questão do Cristiano Ronaldo eu não vi. Eu não lembro se alguém viu o Duílio falando que ia tentar o CR7. Às vezes tem muito burburinho daqui e dali que... Não... no caso do Gabigol, foi uma coisa colocada pelo presidente eleito do Corinthians. Nesse momento, já... mas consultar eu acho que não há problema nenhum. Cristiano, Não, e aí, você quer vir pro Brasil? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Mas, assim, eu acho que é um devaneio muito distante. Você dizer que quer o jogador do clube que está no Brasil e que está num momento não muito bom nesse clube do Brasil, por mais que seja um clube muito forte em todos os aspectos, é tentar trazer o Corinthians para a mesma página. Ó, eu vou querer trabalhar nesse cenário aqui. Eu acho que é muito mais um posicionamento da diretoria enquanto o que ela pretende para o Corinthians do que, de fato, assim, uma negociação frustrada e tal. Porque a gente sabia que não havia indicativos de que nem o Gabigol, nem o Flamengo fossem fazer esse movimento agora. Mas o Corinthians tem interesse, eu acho que marca uma posição do Corinthians. Mas sabia que... Ele está querendo dizer que quer voltar a disputar nesse nível o mercado. E eu acho interessante. Agora, corre-se o risco, como a gente já colocou aqui algumas vezes, né, Abel? De começar a emitir mensagens e passar ideias para a torcida que, se você não concretiza, você traz isso contra você mesmo. Quando ele... É o tempo que vai dizer. Você está dizendo, ele está mostrando para o mercado que nós estamos pensando grande. Então ele vai ter que agir grande. Sim. Não conseguiu o Gabigol? A torcida vai cobrar. Não trouxe o Gabigol, queremos alguém do nível do Gabigol. Está pensando grande ou não está? Então, é o que ele está tentando. Ele está ainda com a carteira aberta aí no mercado, procurando jogadores. E vamos ver se ele traz alguém que não seja do nível do Gabigol, mas num cenário parecido com o dele. Só para completar, desculpe, né? Natália, rapidinho. 6 de janeiro de 2023, um ano atrás, praticamente. Estou vendo aqui uma matéria do GE. Presidente do Corinthians revela a proposta por Cristiano Ronaldo e diz que quer Coutinho emprestado. Duílio Monteiro Alves falou do Cristiano afirmou que o Corinthians fez uma proposta para contratar o CR7. É um delírio, né? Arábia, né? Aspas, a gente fez uma proposta do salário igual ao do Manchester United, 2 anos de contrato. Etc, etc, etc. É passado, mas aconteceu. É uma outra diretoria, mas era um delírio. Acho que é diferente da realidade do jogador que está aqui no Brasil, dentro da realidade do que o Corinthians vive. Desculpe, Natália. Não, eu já até acho que foi embora o pensamento, mas eu entendo o que o Eugênio quer dizer nesse sentido, assim, é o Corinthians se mostrando forte no mercado de novo. Mas quando você quer se pôr forte no mercado de novo, você tem que ir lá e bater o martelo. Em alguns casos, né? E na maioria dos casos, você tem que criar aquele círculo de novo do mercado. O Corinthians, por muito tempo, remendou o seu elenco. O Corinthians, por muito tempo, foi atrás de jogadores que já jogaram no Corinthians e que estavam numa idade um pouco mais avançada. Então, se vai mudar o perfil de contratação, esse é um processo. Né? E tá dentro desse, me parece que está dentro dessa identidade da nova diretoria. Mostrar força no mercado como mostrou o Bahia. Vem mostrando, que é o assunto de daqui a pouco, amigo André, no F360, logo depois do intervalo. Porque o Eugênio está empolgado e falou, quero pagar o café o primeiro do ano. Tá bom. Maquininha ali embaixo, vamos embora. Já voltamos. E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí desse novo patrocínio do Corinthians? A gente sabe que o Corinthians tem esse valor aí, viu? Esse valor extraordinário só no Master. O Corinthians pode aí vir com outras parcerias, lógico, eu acredito que não pode ser mais casa de aposta, tem que ser outras coisas, mas tem a manga, né? Tem a parte de trás aqui da camisa embaixo, tem um short, tem um calção, tem um meião. Então o Corinthians ele pode arrecadar mais milhões aí com a sua marca, né? O Corinthians que é uma marca gigantesca. Só precisava de um presidente aí que acreditasse nisso, que fosse a fundo nisso e que nas negociações mostrasse: não quero migalhas, eu quero o que realmente
o Corinthians pode receber. Não quero ficar para trás de ninguém, não quero ficar recebendo menos do que ninguém, porque aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians. Aqui a gente tem valor. Aqui o time é grande. O time é o atual campeão mundial brasileiro. Então, o último campeão mundial brasileiro é o Corinthians. Então, não tem como a gente receber menos do que alguns milhões aí. Ele colocou um teto, certamente ele colocou mais do que isso, né? O Corinthians, os caras não vão negociar assim, então ele colocou mais. O Corinthians deve ter pedido aí uns 400 milhões e chegaram a um acordo aí de 300 e alguns milhões aí, né? Então, mostrou que ele sim é um bom presidente para o Corinthians. Ele sim vai lutar para que o Corinthians esteja no mesmo patamar em questões de brigas contratuais e tudo mais com os seus adversários. Os outros presidentes a gente via que aceitava qualquer migalhas e tudo, e ele não. Ele bateu o pé e hoje tem aí o maior patrocínio master da América do Sul. Não tem outro que receba mais do que o Corinthians com patrocínio master, né? Então ele mostrou aí que os corintianos acertaram até agora, né, em ter eleito ele presidente do Corinthians. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!